Tanto eu quanto o pastor Xavier tivemos várias séries de ministrações sobre mudança, sobre transformação. E nós vamos continuar seguindo aí por esse caminho. Que sempre, queridos, isso eu tenho falado durante todo esse mês, nós precisamos avançar. Nós precisamos progredir. Só que às vezes o que acontece, tem coisas que prendem a gente, não é verdade? Coisas que nos mantêm presos em determinado lugar, nos mantêm presos em determinadas situações. E uma das coisas que mais prende o ser humano, e isso falando não só biblicamente, mas também psicologicamente, é o passado. O passado, as coisas que aconteceram conosco, a nossa vivência, por muitas vezes, ela nos prende. Se eu perguntar aqui de vocês, quantos têm problemas com o passado? Talvez alguns vão dizer que tem, outros vão dizer que não tem. E nós vamos discorrendo aqui, e depois lá no final nós vamos tirar algumas conclusões acerca do nosso passado. Deixa eu só aumentar aqui que eu não estou enxergando. Pois é, né? E aí, como é que está a situação do passado? Você pode falar, estou de boa, tudo e tal. Em 2019, eu acho que foi 2019, eu não lembro bem, a banda Sandy Júnior vieram para Manaus. Vocês lembram? Quem lembra que Sandy Júnior veio para Manaus? Sandy Júnior veio para Manaus. E por onde a gente ia, nessa época, era a gente postando, estou indo para o Sandy Júnior, era Sandy Júnior na rádio, era Sandy Júnior em tudo quanto é lugar. Só que aí eu fico pensando, né? Essas pessoas, não estou julgando não, é errado, certo? Música é música. Música não falando, não sendo satânica é música. Mas ok. Essas pessoas, elas ouviam Sandy Júnior todo dia? Eu acho que não. Até porque já tinha passado tudo. Mas o que aconteceu? Por que teve essa febre de Sandy Júnior? Porque as pessoas se lembravam da sua adolescência, se lembravam da sua infância, e aquilo gerava uma memória nelas. E elas ficavam fissuradas querendo a Sandy Júnior. Isso é só um exemplo. Tem pessoas que têm um apego afetivo a carro, por exemplo. Ah não, eu quero comprar um carro antigo, eu vou reformar ele, eu vou deixar ele nos trinques. Porque era o carro que eu gostava quando eu era mais novo. Era o carro da minha adolescência. Tem uma página no Instagram chamada Manaus de Antigamente. Manaus de Antigamente. Que ela posta coisas antigas de Manaus, vídeos, tudo e tal. E ela estava mostrando algo que é mais velho do que eu, que não é nem da minha época. Não sei se alguns lembram. Ela estava postando sobre matinê, as matinês. Não sei se quem lembra aqui. Isso é antigo. Quem está rindo se lembra. Aí era tipo uns bailes, né? Tipo umas discotecas que era na parte da tarde, pelo que eu vi lá. Isso é antes de mim, isso não é da minha época, não. Aí eu comecei a ver os comentários. Aí tinha um comentário lá que chamou a atenção. Vou até ler aqui, ó. A pessoa falava assim, ó: não gosto nem de ficar vendo muito. Me bate uma saudade tão grande e me dá uma tristeza profunda por saber que acabou e não volta mais. Sinceramente, eu tenho vontade de chorar. Eu daria tudo para voltar e curtir isso por uma tarde só. Graças a Deus pela minha adolescência. Isso aqui mostra o quê? Mostra um sentimento de tristeza dessa pessoa por algo que não volta mais. E se tem uma coisa que é fato, é isso. O passado, por mais que a gente deseje, ele não volta mais. E por muitas vezes isso gera o quê? Gera tristeza. Gera tristeza, gera uma certa angústia. Porque às vezes mesmo que você faça hoje, por exemplo, vamos supor, quando eu era adolescente eu gostava de comer X coisa, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui, o X bacon, gostava. Só que se eu provar hoje, não vai ser o mesmo. Porque o meu paladar já envelheceu, eu já não sinto mais as coisas como eu sentia antes. Aí bate a tristeza, poxa, quando eu era mais novo isso aqui era mais legal. Quando eu era adolescente isso aqui era bom. Mas fato é que ninguém pode voltar ao passado.
Ninguém pode voltar ao passado. Só que o que essas coisas nos mostram? Essas coisas mostram que o passado, de certa forma, ele continua dentro de nós. Você passando, por exemplo, cadê minha água? Acabou minha água. Está aqui. Por exemplo, o exemplo que eu dei das músicas, né? Aí você ouve uma música, você tem vontade de chorar. Você passa em frente à casa que você morava quando era pequeno, você dá vontade de chorar. Você, sei lá, você passa por um lugar que você ia muito na adolescência, aquilo te traz alegria, aquilo te traz tristeza, aquilo te traz uma sensação de melancolia. Por quê? O passado, de certa forma, ainda existe em nós. Ele ainda está lá, ele ainda está nos fazendo rir ou nos fazendo chorar. Aí a primeira pergunta que fica para nós essa noite é: que tipo de emoção o seu passado gera em você? Que tipo de lembranças que são mais fortes na sua vida? Porque fato é, o passado, ele mexe com a gente. E até então, eu só usei pontos positivos acerca do passado. Mas muitas pessoas tiveram o quê? Passados tristes. Era o pai que maltratava muito, o pai que expulsou de casa, era a pessoa que sofria bullying na escola, era uma pessoa que teve que abandonar a escola porque precisava trabalhar, e isso causou um enorme prejuízo para ela. Era alguém que criou vários projetos e não deu certo, tentou construir algo e não deu certo. Isso também faz parte do passado, que muitas vezes essas lembranças, esses eventos que aconteceram, continuam trazendo algum impacto na nossa vida. E não só isso, eu estou falando de lembrança, mas também hábitos. Por exemplo, vou voltar ao exemplo lá do hambúrguer. Vamos supor que você antes trabalhava até tarde, não, para eu resistir a esse trabalho eu tenho que comer um hambúrguer com Coca-Cola. Hambúrguer com Coca-Cola. Aí hoje você já nem está mais precisando tanto, mas quando você está angustiado, a primeira coisa que vem, vou comprar um hambúrguer e uma Coca-Cola, porque isso me alivia. Um hábito seu do passado, que você continua perpetuando até hoje. Outra coisa que é hábito do passado, e também causa muito impacto em nós, desistência, por exemplo. Você passado começou um projeto, desistiu, começou outro projeto, desistiu, começou outro projeto, desistiu. Hoje, na primeira oportunidade, o que você faz? Continua desistindo. Porque esses hábitos são cristalizados no nosso ser, na nossa alma. Comportamentos. Às vezes, você não foi a vítima. Eu dei aqui o exemplo de vítima, tudo e tal, sofreu bullying, tudo e tal. Mas às vezes você foi a pessoa mal no passado. Era você que maltratava outra pessoa. Por causa de você, uma família foi destruída. Por causa de você, coisas ruins aconteceram. Você fez muita besteira no passado. E sempre, cá, acolá, essas coisas voltam na mente. E nós devemos ter cuidado de como manejar esse passado. Porque, queridos, o passado ele continua lá. Ele continua lá. E às vezes ele vem martelar na nossa cabeça. Ah, tu está aí se pagando de santo, mas tu já fez isso, seu pilantra. Ah, tu está fazendo isso, mas antes tu fez isso aqui. Ah, hoje tu faz isso, mas naquela época tu era assim. E tem um cara na Bíblia que eu acho que ele se encaixava perfeitamente nessa ministração. Um cara que eu amo muito, um cara que eu admiro muito na Bíblia, o cara mais amado para mim na Bíblia depois de Jesus, que é o apóstolo Paulo. Se tem um cara que teve um passado sujo, por assim dizer, se tem um cara que teve um passado ruim, foi o apóstolo Paulo. E quem era Paulo, né? Paulo é uma pessoa judeu, muito inteligente, de um dos maiores e melhores partidos da época, que era o partido dos fariseus, por assim dizer, doutor da lei, e muito doutor da lei, e muito praticante daquilo que ele achava ser verdade. Tão praticante que ele fazia o quê? Ele perseguia os cristãos. E não era essa perseguição, não, sai cristão, não, você não vai ficar aqui. Não, era matar mesmo. Matava, quebrava igrejas, tudo e tal. Mas agora olha a situação. Ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco e a sua vida é toda transformada.
E agora ele vai fazer o quê? Ele vai construir igrejas que ele mesmo quebrou, por assim dizer. A mente da pessoa pode ficar: cara, eu estou fazendo isso, mas antes eu fazia aquilo outro. E tem um versículo na Bíblia que meio que deixa transparecer um pouco essa dor dele, essa angústia dele, que está lá, coloca na NVT. Está na primeira carta dele de Coríntios, versículo 15. Bora ler a partir do 9. Que mostra um pouco desse sentimento dele, por tudo isso que ele passou. Olha lá, ó. É esse? Não, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 9. Aí, ó. Fala do apóstolo Paulo aqui, ó. De fato. Deixa eu ver se eu anotei aqui, está aqui. De fato, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Paulo aqui, primeiramente, ele coloca essa dor dele no coração dele. Isso aqui é escrito de uma maneira bem triste no original, ele falando: cara, eu estou escrevendo isso aqui para vocês, mas na real, eu sou o menor. E na verdade eu nem merecia isso, tudo que está na minha vida. Porque eu antes persegui a igreja. E devido a tudo isso, o que eu faço? Eu trabalho mais e mais e mais, para ver se pelo menos, em outras palavras, diminui a minha culpa. Isso aqui é um prato cheio para psicólogo. Porque mostra duas coisas aqui que Paulo estava passando. Primeiro, esse sentimento de que ele era um menor, esse sentimento de desvalia, esse sentimento que ele não tinha valor por tudo que ele tinha feito, e essa tentativa dele de compensar em trabalho árduo: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para ver se eu recupero. E quantas pessoas nós não conhecemos que são assim? Por várias coisas que fizeram, hoje são viciadas em trabalho, fazem além da conta para tentar compensar algo que elas fizeram no passado. Na maioria dos transtornos psicológicos, nas maiorias das síndromes psicológicas, dessa questão de entrega exacerbada, se você for analisar, é isso. A pessoa fez algo ruim no passado, a pessoa se culpa por algo do passado, e hoje ela tenta entrar de cabeça em algo para ver se passa isso. Por isso que Paulo era tão exagerado em tudo que ele fazia, por assim dizer. Analisando aqui psicologicamente toda essa parte. Esse era Paulo em frente ao passado dele. Esse era Paulo a partir da visão dele em relação ao próprio passado dele. Isso mostra uma coisa: o que você é hoje, algumas ações que você faz hoje, alguns problemas que você enfrenta hoje, algumas coisas que você não sabe como lidar, muito provavelmente é um reflexo de algo do passado. É um reflexo de algo que aconteceu e você não consegue lidar com a situação. E o que acontece? Como você não conseguiu lidar com a situação aqui, durante todo o seu trajeto, você não vai saber lidar com situações parecidas. Ou você vai tentar a todo tempo fugir de uma situação semelhante. Só que Paulo achou uma solução. Guiado pelo Espírito Santo, ele conseguiu, vamos dizer assim, transcender essa questão. Pelo menos eu acredito. Às vezes quando eu olho, eu estudo muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Aí tem toda a questão do espinho na carne, né, que fala, o que será o espinho na carne? Que Paulo pedia para tirar dele. Às vezes eu penso que muito era essa questão aí, que ele não sabia, às vezes, lidar muito bem com o passado dele, de destruidor de igreja, de matador de cristãos. Às vezes eu penso que pode ser por esse caminho. Mas enfim, Paulo, ele conseguiu achar uma saída, um escape de como lidar com essa questão do passado dele, que está lá em Filipenses 3, versículo 7, coloca aí, ó.
Paulo aqui, ele começa falando do que ele era nos versículos anteriores, só que ele dá um ponto e ele começa a partir daqui, falar o que ele acha do passado dele do ponto de vista dele de agora. Fala assim, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Para Paulo, todo o seu passado não tinha mais valor. Para Paulo, a primeira solução que ele achou para poder enfrentar as coisas ruins que ele fez no passado foi isso. Primeiro, pensar o quê? Que a partir daquele momento, a partir do momento que ele encontrou Jesus, tudo aquilo ficou para trás. Um ciclo foi se fechado. Tudo se fez novo. Tanto que ele fala lá em Coríntios, né? Porque eu acho que até a Larissa postou essa semana. Conhecer Cristo, nova criatura é. Tipo, eu não esqueci agora o início do versículo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Primeiro ponto de Paulo, que pode servir para nós, em relação a qualquer crise que tenha com o nosso passado, a qualquer coisa que nós fizemos, e o passado pode ser até o ontem. Pastor, o passado foi hoje de manhã. Se você se entregar a Cristo verdadeiramente, você pode ser uma nova criatura. Um ciclo vai se fechar na sua vida, e um outro ciclo vai se abrir. É isso que nós chamamos de novo nascimento. Você vê muitas pessoas falando, novo nascimento, novo nascimento. O que é novo nascimento? Se você tem um novo nascimento, é porque houve uma morte. Então, o que é o novo nascimento? É a morte do meu eu do passado, para viver uma nova vida em Cristo. O seu novo nascimento é isso. A partir daquele momento eu agia de tal forma, até aquele momento eu tinha uma história, mas a partir daquele momento, a partir do momento que eu me entreguei verdadeiramente a Cristo, nova criatura eu sou. Não existe mais o passado. Não existe mais. Eu sou uma nova criatura. Isso é facílimo de falar aqui. É facílimo de teorizar, tudo e tal. A questão é prática. Porque você pode falar assim para mim, beleza, pastor, eu entreguei minha vida a Cristo, eu me converti, eu quero essa nova vida em mim, mas cá, acolá, vem lembranças do passado na minha cabeça. Cá, acolá, eu faço os mesmos comportamentos que eu fazia no passado. As mesmas coisas. Eu, antes do meu novo nascimento, eu fazia isso, e agora eu continuo fazendo isso, mesmo eu não querendo. Até o apóstolo Paulo mesmo fala lá, acho que é Romanos, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, é esse que eu faço. Eu queria fazer o bem, mas toda vez que eu tento fazer o bem, eu acabo fazendo o mal, que eu não queria fazer. Então, qual é a saída? Qual é a solução? Isso que sempre fica nos puxando para trás, esse passado, a gente pode chamar aqui nesse contexto de carne, a nossa natureza humana. Sempre vai ser isso, querido. Você nasceu de novo, mas o passado continua em você. Você nasceu de novo, mas a sua carne continua ainda sem ser glorificada, porque ela só vai ser glorificada no final. E enquanto a sua carne não for glorificada, vai ser essa eterna luta, essa eterna militância de carne contra espírito. A carne vai puxar você para um lado, o espírito vai puxar você para outro. A carne vai puxar você para os comportamentos do passado, o espírito vai querer puxar você para a nova vida. Quem vai vencer isso? Quem você alimentar mais, quem você dar mais valor. Se você ficar dando ouvido às coisas do passado, se você ficar dando ouvido aos comportamentos do passado, se você ficar cedendo à sua carne, é mais ela que você vai fazer.
Agora, a partir do momento que você se entrega verdadeiramente ao Espírito, buscando lá praticar as práticas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, buscar, desejar ser guiado pelo Espírito, assim será. Assim será. Aquela velha ilustração, né? O animal que existe 2 lobos, né? Um lobo é o espírito, outro lobo é a carne. Qual lobo? Eles estão brigando. Qual lobo que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você se alimentar mais das coisas da carne, se você se alimentar mais das coisas dessa terra, se você se encher mais das coisas dessa terra, é assim que você vai ficar. Agora, a partir do momento que você se entrega mais e mais ao Espírito, assim será na sua vida. Então, o primeiro ponto é o quê? Deixar as coisas para trás. E ter esse novo nascimento. Desejar esse novo ciclo. Considerar todas as coisas para trás, findadas ou passadas. E aí vem o segundo ponto que o apóstolo Paulo nos traz, que está lá em Filipenses 3,13, coloca aí. Diz assim, ó: não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando que, olha, tem tudo isso que eu estou falando para vocês, esquecer totalmente, nova vida, tudo e tal, novo ciclo, para frente, eu ainda não alcancei plenamente, o apóstolo Paulo fala. Mas tem uma coisa que eu faço, eu tento todos os dias seguir adiante. Eu tento todos os dias, eu estabeleço as minhas metas. Eu vou ser mais de Deus, eu vou ser mais isso, eu vou ser mais aquilo. Não consegui hoje, eu não paro, eu continuo, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você tem um prêmio a conquistar, querido. Você tem um alvo a alcançar. Você não pode parar. Você não pode parar, você não pode desistir. Pastor, eu não consigo. Tente, lute. Eu não consigo largar esse pecado. Persista. Não desista, não entregue os pontos. Infelizmente o que acontece, muitas igrejas, aí começa a ter as igrejas para que, não, aqui tudo é permitido, pode isso, pode aquilo. Parece um amontoado de pessoas que desistiram de lutar contra o pecado, por exemplo. Parece um amontoado de pessoas que, não, isso aí não tem jeito mesmo, não, vai ser assim mesmo. Não, Deus nos muda, Deus nos transforma. Se você se entregar a Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai ressuscitar também as partes mortas do seu ser. Olhando para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo. Mas aí vem outro ponto, eu sei que isso é difícil de novo. Nós não somos máquinas, que você vai lá, não, isso aqui eu quero esquecer. Botão direito, delete. Vou lá na guicheira, deletar, esvaziar a guicheira. Não, a gente não é assim. Além do que, nós somos construídos a partir do nosso passado. Por exemplo, no exemplo que eu dei, o pai que maltratou muito você. Você não tem como esquecer seu pai, ele é seu pai. As coisas que aconteceram no passado, você não. O bullying que você praticou no passado, não tem como corrigir. Não tem como corrigir. Então, o que você deve fazer? Como é que é esse esquecer no sentido bíblico? Porque a gente fala esquecer nesse sentido de esquecer, não lembrar mais. Mas não, o esquecer no sentido bíblico tem outro viés, por assim dizer. Que está lá em Jeremias, coloca aí. A gente está andando na Bíblia hoje, né? Jeremias 31, versículo 33. Um versículo que parafraseia outro, que lá em Ezequiel, que eu falo muito aqui também. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei sua maldade
e nunca mais lembrarei dos seus pecados. O esquecer, no sentido bíblico, ele está muito mais atrelado a esse sentido de perdão. Perdoe-se você mesmo pelas coisas más que você fez. Que às vezes é isso, nós até conseguimos perdoar outras pessoas, mas quando é nós mesmos, nós somos ali, às vezes nós gostamos de ficar batendo na gente mesmo. Perdoe-se. Ah, meu casamento não deu certo, pastor, e hoje isso me magoa. Perdoe-se por isso. Não, quando eu era mais novo eu fazia isso. Perdoa-se. Deus, que poderia te condenar, Ele não te condena. Se você for até Deus, Ele não vai te condenar. Embora por muitas vezes fomos ensinados que Deus quer condenar, que Deus é mau, não. Se Deus não te condena, é o mesmo papo lá com a mulher que ia ser apedrejada lá. Se Deus não te condena, por que você vai ficar se condenando, se martirizando pelas coisas que aconteceu com você? Perdoe-se, não sei qual é a conjugação. Libere perdão para você mesmo. Eu me perdoo por isso que eu fiz. E hoje eu não vou fazer mais. O exemplo que eu estava dando, né? Eu praticava muito bullying na escola, não sabia ter amigos, tudo e tal. Se perdoe por isso e é daqui para frente. Procure novas amizades, procure ser uma melhor pessoa. Eu fiz isso. Perdoe-se. Porque, queridos, Deus já nos perdoou. Deus já nos perdoou. Hoje aqui, nós vamos ter o mandamento que Ele fez para nós recordarmos do sacrifício dEle. Isso aqui representa que Ele nos perdoou. Isso aqui representa que Ele já pagou tudo por nós, por todos os nossos erros. Se Deus já me perdoou, por que eu vou ficar me martirizando pelo passado? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu me perdoo pelos erros que eu cometi no passado. E daqui para frente, eu me comprometo a não errar, com a graça de Deus. Eu me perdoo, e daqui para frente eu me entrego para que Deus faça o seu desejo na minha vida. Eu me perdoo. E eu finalmente, a partir do momento que você libera esse perdão para si mesmo, claro, considerando que você já pediu perdão a Deus, você é liberto. Então você pode correr para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O perdão é assim, essa lembrança do esquecimento, a gente fala muito no encontro, né? Que tem lá, a parte lá, por exemplo, o que é o perdoar? Perdoar, como eu falei, no sentido bíblico, não é esquecer, não é apagar da memória. Mas, por exemplo, você tem uma cicatriz aqui. Você olha a cicatriz, você sabe o que aconteceu, mas aquilo não dói mais em você. Aquilo não tem mais poder sobre você. Que era isso que o apóstolo Paulo falava. A minha vida não é mais um resultado do meu passado. O passado não tem mais influência sobre mim. Por isso que ele fala, eu considero tudo como lixo. Aquilo ali não serve para nada para mim. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu sou definido pelo aqui, agora e para frente. Porque Deus já nos perdoou. E a partir do momento que Ele nos perdoou, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, amém? Essa era a palavra do Senhor para nós essa noite. Que o ministério pode ir. Que ela possa crescer, que você possa compreender, queridos, da necessidade de ter, de fato, um novo ciclo na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei as lutas que você tem passado, as dores que você tem passado, mas eu sei de uma coisa, Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar todas as situações, por mais difíceis que elas sejam. Deus pode mudar. Tem a música, né? Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender, sempre me guiará e também me guardará, com força e amor a cada dia, Deus irá fazer o impossível acontecer.
Deus pode fazer o impossível, queridos. Nós não podemos esquecer disso, que Deus é o Deus do impossível, amém? E mais do que tudo, que nós não podemos esquecer mesmo, que Ele pode fazer esse impossível na nossa vida, que nós podemos confiar plenamente nele, porque Ele já se entregou por nós, sofreu por nós, portanto nos ama, amém?